Olá, estamos de volta com o nosso Diálogo Empreendedor, no segundo capítulo da entrevista com o professor McDowell Trigueiro. Nosso assunto que vamos dar continuidade é o direito na área da tecnologia, que para quem conferiu a primeira parte da nossa entrevista na semana passada, já estava esperando a segunda, porque foi um programa bem dinâmico, que agora vamos continuar, porque a pauta é bem extensa, né? Mas, professor, eu queria lhe perguntar uma dúvida. Por que os Estados Unidos hoje continua ainda sendo referência nas grandes universidades, como Harvard, entre outras, né? O que é que eles fazem de diferente? É uma pergunta interessante para eu conseguir vivenciar. Jacques, eu comecei a entender isso em 1997, 96, 97, eu estive nos Estados Unidos acompanhando um doutorado do Mansueto Almeida, hoje é o secretário do Tesouro Nacional, muito meu amigo, é cearense, a gente fez economia junto, eu fiz um mestrado em economia no CAEM, aqui no Ceará, e ele fez na USP. Depois ele fez o doutorado no MIT, e eu tive a curiosidade de ir lá. Eu nem apliquei para o doutorado na época, eu trabalhava no Banco do Brasil, como eu disse no primeiro bloco. Não tinha como, e eu acho que também não tinha capacidade que o Mansueto tem de estudar numa escola de ponta. Você tem MIT, Harvard, Stanford, Berkeley, como as melhores, as tops em economia, em administração, em gestão, e eu diria em direito também, né? Mas eu tinha, essa sua pergunta eu fiz há 20 e poucos anos atrás. E hoje está vivenciando. Não, pois é, e hoje eu estou cumprindo um sonho antigo, de estudar e lecionar nos Estados Unidos, mas essa sua pergunta eu acho ela muito interessante, eu a fiz há 20 e poucos anos atrás, e a única maneira de responder ela foi ir para lá. Então eu passei na época 3, 4 meses com o Mansueto lá, o Mansueto fazia o doutorado, eu aluguei um apartamento próximo, o Mansueto na época tinha uma noiva, eu morava com a noiva, e eu passei 3 meses como ouvinte em Harvard para responder essa sua pergunta, né? Essa sua pergunta. Então, eu acho que eu tenho um exemplo bem clássico que o exemplo já vai responder a pergunta, né? Primeiro, o sistema de ensino americano é bem diferente do sistema de ensino brasileiro em nível superior, né? Eu diria até que nível, esse ensino fundamental e o antigo primeiro e segundo grau da gente, nós temos escolas excelentes, talvez até muitas vezes melhor do que a americana, mas em se tratando de universidade, principalmente as de ponta, a gente está bem atrás, e eu fui buscar essa resposta na prática, né? O jovem lá, quando ele vai para a faculdade, ele já sai de casa. Aqui, e eu como professor que sou, aqui as pessoas, elas fazem atividades práticas, que eu diria que o exemplo, ele ensina mais do que como você disse para o seu filho, não faça isso, e você fazer o contrário. Isso é um ponto que é diferente do que eu vou falar. O que eu vou falar é que lá são feitos cenários, por exemplo, no caso da advocacia, um advogado, mesmo depois de formado, tirou o seu bar lá no estado, um dos estados americanos que ele advoga, de posse do bar, ele vai para um júri, por exemplo, ele treina 2, 3 dias antes, ele faz quase que um teatro, Jacques. Coloca ali, você é o juiz, e vai treinando a oralidade dele no júri, para que ele maximize a atuação dele no júri e defenda da melhor maneira possível o seu cliente. Seja na área penal, seja na área civil. O que isso, inclusive, ele treina até para uma eventual reunião de acordo, que é a técnica da negociação, para que o acordo maximize o retorno para o cliente dele. E a outra parte faz o mesmo. Então, o nível é muito alto, porque além dele entender da lei, que nos Estados Unidos, nessa escola de ponta, se pressupõe que você estuda em casa, você leu aquilo ali, você vai para a prática. E aí eu volto ao exemplo que eu ia te contar, né? E aí eu fui para o Mansueto estudava no MIT, eu ia assistir a aula como ouvinte em Harvard, eu fui para Harvard assistir uma aula de penal. Eu fazia economia,
Mas eu tinha que entrar onde eu podia. Era um ouvinte, era o curioso. Nunca me matriculei como aluno efetivo. Eu pedi licença e assisti a aula, né? E entrei numa aula de direito penal e sentei lá atrás. E a aula quase toda, ela foi, pasmem, uma televisão ligada, um rádio ligado, e uma senhora, parecia uma inglesa, ainda me lembro como se fosse hoje, alta, parecia uma inglesa lendo um texto, rapidamente, no inglês muito clássico, o inglês britânico, eu dizer assim. E os alunos todos copiando as 3 atividades ao mesmo tempo, ou seja, o final e eu disse, pelo amor de Deus, eu estou numa classe de direito, eu estou numa classe de artes cênicas, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei curioso, eu fiquei até o fim, mas o que era? Eram os alunos, o cara copiava o que o rádio estava falando, ele tinha 3 folhas com papel, ele copiava o que o rádio estava falando, copiava o que a mulher estava lendo, e o que é que a televisão estava dizendo. Ganhava quem conseguisse reportar de uma forma mais fiel as 3 atividades ao mesmo tempo. E eu, poxa, meu Deus, onde é que eu estou? Eu acostumado a assistir aula, o texto, ler em casa, faz a prova, eu vou para uma atividade completamente prática. O que é que isso está me ensinando? Terminou a aula, eu fui falar com a professora, olha, eu sou do Brasil, essa aula é de direito penal? Professor, sim, direito penal, nós estamos preparando os alunos, eles querem atuar no júri, na defesa, quem assiste os filmes americanos é aquela defesa do júri. Eu digo, tá, professor, você pode me explicar o que é que aconteceu aqui hoje? Eu sou do Brasil, eu nunca tinha visto uma aula assim, e é uma aula de penal, você está me dizendo que eles estão se preparando para o júri, o que é que... Eu disse, olha, como é seu nome, fulano, Mac, tá... Olha, aqui é o seguinte, aqui nós estamos estimulando neles um instinto, que é o instinto da águia. Salvo a memória, ela usou esse termo, o instinto da águia. E esse instinto é treino. Quando eles vão estar lá na frente do júri, eles vão estar defendendo o cliente dele. Ao mesmo tempo, ele tem que olhar para o promotor, para o juiz e principalmente para os jurados e sentir pela reação do corpo dele se o que ele está falando está agradando ou não, para ele rapidamente mudar o discurso em prol do cliente dele. E o corpo fala. E eventualmente o jurado pode, sem querer, falar alguma coisa, ele tem que falar e tentar já ler o que é que o cara está falando. Isso é habilidade. E para iniciar essa habilidade, existem outros treinos, que eu não sei quais são. Eu só assisti essa aula, eu assisti outras, mas essa me chamou muita atenção. E para iniciar, era o começo do curso. A gente começa treinando essa aptidão de fazer 3 coisas ao mesmo tempo e atento, ligado que só a águia tem esse instinto quando ela está lá em cima e ela quer caçar. Você está falando isso aí? Eu achei isso fantástico. Você tá falando isso, eu tô lendo. Aí eu comecei a entender qual a diferença de Harvard para uma escola nossa. Eles já estão lá na frente, eles estão treinando já a capacidade de raciocínio rápido, motora. Eles partem do pressuposto que a lei o sujeito já sabe. Aqui nós estamos ainda estudando a lei, ainda hoje, em 2020. Né? Então, tudo bem que lá o sistema é common law, aqui o sistema é civil law. Mas tem diferença. Tem diferença você treinar habilidades e você fazer aquela aula expositiva clássica que faz muitas vezes, não faz o aluno pensar. Isso em direito. Em administração, quase todas as aulas, no MIT que eu assisti, em Stanford, lá no Vale do Silício, onde eu estou pesquisando, né? Eu estou, na verdade, na FIU, na Flórida, como professor de lá, mas eu pesquiso em Stanford porque a minha área é startup e é Vale do Silício. Então, assim, lá quase todas as aulas são cases práticos que vão ser discutidos. Faz o aluno raciocinar, pensar, antecipar situações futuras, imaginar se minha empresa estivesse nessa situação, olha o resultado. Então, um dia que eu tiver essa empresa e eu me deparar com essa situação, eu não farei mais por esse caminho, porque o resultado vai ser esse. Isso é treino. Nós não temos muito isso no Brasil, a não ser em cursos de MBA, em gestão, mas no direito nós não temos. Já citei em outros programas, eu acho que sempre gosto de citar, quando nós éramos jovens, né? Um dia desse. Dia desse, né? Seus pais, seus avós, né, nos diziam,
estude para você ser alguém na vida. Isso. Naquela época nós podíamos até achar que ia chegar um momento que ninguém ia precisar mais estudar, né? Ia chegar aquele problema, concluiu a faculdade ali, era só trabalho. Hoje não, mais do que nunca, o estudo é contínuo. Contínuo. E mas a prática, a vivência do mercado. Mas eu vejo fazendo essa comparação, eu acho que o brasileiro está estudando pouco. Porque hoje nós temos, nessa mudança aí de emprego, né, de atividade profissional, de atividades que vão deixar de existir, nós temos uma grande... Antigamente, para você estudar, você tinha que ir para a biblioteca do colégio, se for, ou comprar as enciclopédias, aí vai. Hoje não, você tem uma gama de informações que pode atrapalhar. Uma grande biblioteca que chama-se YouTube. Que você não precisa mais nem ler. Né? Então, mas você precisa pensar. Precisa. Tem até E focar. Um livro que algumas pessoas consideram clichê, mas que eu gosto muito, do Napoleão Hill, que diz: quem pensa, enriquece. Pensar. As pessoas não pensam mais, Jacques. As pessoas absorvem informações, processam, faz uma bagunça, não se posiciona no mercado, não sabe... O que é certo, o que é errado, escutou falar na esquina... A vida acaba, ele olha para trás, o que foi que ele fez da vida? Nada. Tu falaste aqui, a gente estava antes da entrevista, você falou do coronavírus, né? Eu estava lendo um artigo do italiano, a Itália está com um problema muito sério do coronavírus, mais sério. E esse artigo eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte: que tudo tem a parte boa e a parte ruim, e que esse coronavírus pode ser que ele ensine o italiano a voltar para o berço da família. Já que eles vão ficar em casa, o pai vai conviver com o filho, vai conversar sobre o que ele está estudando na escola, vai conversar sobre a vida prática, quais as habilidades que o filho dele precisa para ser uma pessoa com ética, uma pessoa com propósito, uma pessoa que ajude aos mais necessitados, que isso leva à felicidade, na minha visão. Caritas, né? Caridade, e uma série de habilidades que a escola não ensina. Né? Pode ser que esse momento de coronavírus tenha a parte boa, que é deixar em casa as famílias tete a tete, conversando e discutindo sobre qualquer assunto, mas gerando ali empatia entre eles, porque hoje, não adianta estar em casa até nos Estados Unidos é assim, o sujeito sai de casa de manhã, vai trabalhar, chega, bom dia, o menino vai para a escola, ninguém se vê, ninguém se fala, ninguém... As escolas não ajudam, né? Eu falei isso no bloco passado, que eu sou um defensor de que no currículo escolar brasileiro se tenha matérias que sejam úteis para a vida prática, né? Inclusive, assim, eu acho que tende a aumentar mais o raio do ensino à distância. Sim. Eu li uma matéria que estava tramitando no Senado. Recebi hoje, um projeto que estava sendo apoiado pelo senador Prisco Bezerra, aprovando o curso de Direito à distância. Né? Isso já foi aprovado, eu acredito que está sendo aprovado no Senado. Então, sim, curso de Direito à distância, né? Onde poucas faculdades conseguem aprovar o curso de Direito. Recebi hoje aqui, Harvard tells students to move out by Sunday due to coronavirus, classes moving online. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que a partir de domingo agora as classes serão teleaula, né? Online. Até isso o coronavírus está ensinando, está deixando as pessoas, está mostrando uma universidade. Eu acho que a aula presencial é muito importante, mas ela tem que mudar a forma. Mas envolve. Os currículos estão atrasados. Mas assim, tratando-se mas essa realidade ela já existe. A mobilidade urbana hoje não permite mais você sair do trabalho para ir para a faculdade. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai diminuir, e aí é uma previsão do professor Bach, que eu posso estar completamente enganado. Eu acho que isso gradativamente ela vai diminuir as aulas presenciais. Tipo, se você vai à faculdade 5 vezes por semana, vai passar aí 3, 2 ou 1. E algumas habilidades serão ensinadas por aula online. Você pode pegar o melhor professor do Brasil e pagar ele e replicar a aula, né? Como aqui você tem uma fintech muito interessante, a fintech Arco.
Arcus, né? Arcus, que é na verdade não é uma fintech, me perdoe, é uma edtech, né? Que ela faz apostilas de alto nível e replica isso em, sei lá, 500, eu não sei quantas escolas ele tem. Mas eu tenho um material de primeira linha replicado em várias escolas. Eu assisti um TED do Arizin e vi. Aquilo partiu de um professor que fazia apostila de química e tal. Achei aquilo muito interessante. E eu acho que isso mostra que é o quê? Cada um é bom na sua área. E se isso vai para aula, você pega o melhor professor do Brasil de química, né, já tem isso em cursinhos de direito. Mas se você coloca aquilo ali e junta com uma excelente apostila e faz o momento presencial, porque eu acho que não se pode furtar do momento presencial no ensino, eu acho que ele é fundamental, até para se ter uma convivência de colegas, enfim. Mas tem que ter esse mix, sabe? Porque, como você disse, aqui, pelo menos no Ceará, eu fiquei super assustado com a questão da violência de facção, né? Tá demais. A gente tem as pessoas andar de carro blindado nos Estados Unidos, isso é impensável, né? O que eu tô falando, todo mundo sabe. Carro blindado no Afeganistão, né? Mas assim, a tendência é as pessoas diminuírem. Eu não consigo ver alguém morando num ponto X da cidade e o seu filho estudando no ponto Y do outro lado, que demora uma hora e pouco. Como antigamente era possível isso, não dá. O sujeito não trabalha, pai, deixar o filho, vai buscar. Então, primeiro a escola tem que ser perto, mas aí a escola perto é a boa, mas até na escola ela pode ser a boa. E eu posso ter um momento aqui de 1 ou 2 vezes por semana. Aí, eu acho que isso é uma tendência. Posso estar errado. Aí entra também a questão legislativa, é onde entra o direito também, mudar os currículos, a quantidade de hora e a disciplina. Porque hoje existe também o trabalho home office. Nós mesmos, no nosso negócio, já tentamos, em algumas situações, criar a função do home office. Mas não existe cultura ainda, eu não vejo ainda cultura do brasileiro para ele acordar e saber que o office dele é na sala, ou é no quarto vizinho ao quarto dele, em que ele tem que chegar lá às 8 horas, executar os trabalhos dele. Ele pode até terminar mais cedo, mas ele pode até fazer na forma mais rápida possível, mas ele tem que ter consciência que tem que dar resultado para aquela missão. Você sabe que já existe isso no âmbito do direito, por exemplo, Justiça do Trabalho, o teletrabalho ele já está regulamentado pelo CNJ, tá? Só que aí foi o que ele fez para tentar resolver esse problema. Existem metas diárias que o operador jurídico ele tem que cumprir, né? Se for alguém que dê suporte ao juiz, vamos supor, Justiça do Trabalho, que faça cálculos da justiça. Esse sujeito ele tem que fazer tantos cálculos durante o mês. E tem funcionado. Eu soube que tem funcionado. Eu tive com um desembargador. Porque tem metas, né? Um amigo desembargador há umas 2 semanas, e ele me disse que já tinha alguns assessores já home office. Opcional, isso soube que é opcional. Mas tinha as metas realmente de produtividade, muito bacana. Como tudo na vida, algumas pessoas se acostumaram com isso e funciona bem com algumas pessoas e outras não. Isso o tempo. Mas assim, imaginar isso há pouco tempo, há 10 anos atrás, imaginar que eu ia chegar numa vara do trabalho ou numa vara da Justiça Federal e eventualmente eu vou encontrar o juiz, o diretor de secretaria ou sei lá, e um atendente. E sem nenhum funcionário, porque eles estão todos em casa produzindo. Isso era impensável para a gente há 10 anos atrás. É uma realidade hoje. Mas, doutor Mark, nós falamos... Eu vou já entrar numa pergunta, mas surgiu uma dúvida aqui, eu vou levantar logo. Pois não. Tempos atrás nós tivemos um fato dos postos de gasolina tentando abolir o frentista. Lembra? Lembro. E que voltou. Né? Mas agora, recente, muitas empresas de ônibus, no Ceará mesmo, acabaram o conhecido trocador. Como é no mundo todo, né? O cara, o motorista ele cobra, ele... Isso vai voltar para os postos de gasolina? Isso aí, eu não sei o que aconteceu com os postos, porque eu acho que cada setor e cada mercado tem porque é um grande peso, né? Para os postos de gasolina. Tem suas especificidades. Eu não sei se é por uma questão da violência, de assalto, da desonestidade do povo, né? Cartão hoje...
Pois é, eu não sei, realmente é um setor que eu não conheço. A tecnologia que resolve isso aí, mas assim, eu posso lhe dizer que logo isso aí, esse problema será solucionado e o emprego mudou. Né? Eu lembro que há 15 anos atrás, salvo a memória, eu li um livro chamado O Fim do Emprego, a capa vermelha, grande. Aquilo me assustou. Tudo que estava naquele livro aconteceu e suplantou. Tem novas modalidades de emprego que eu jamais imaginei que existissem. O desemprego vai gerar trabalho. E terão outras que a gente aqui está conversando hoje, em março de 2020, nem imaginava. Que a gente nem imaginava que onde nossos filhos, né, nossos netos vão trabalhar. As pessoas têm que pensar sobre isso. Eu acho que esse é o objetivo da gente fazer esses encontros, fazer com que as pessoas pensem e antecipem situações futuras e possam dar à sua família a melhor educação para se preparar para o futuro. Né? Eu acho que esse é o objetivo da gente refletir sobre temas tão importantes e o futuro é hoje, já existe, não é mais o futuro, não. Nós já estamos nele. Nós já estamos há muito tempo na revolução tecnológica. Né? Aonde é que é mais vantajoso no Brasil? Montar uma startup ou uma empresa? É uma pergunta que depende, é uma pergunta de difícil resposta, porque depende muito do negócio, do ramo, do setor, né? Mas o que eu posso lhe dizer é que a empresa hoje, sem tecnologia, vamos esquecer a empresa tradicional e startup, porque ambas são empresas, apenas uma tem uma especificidade diferente. Mas vamos dizer assim, eu posso dizer o contrário, não é vantajoso montar uma empresa hoje sem tecnologia. Sem os instrumentos de tecnologia que são mínimos para o controle, para a publicidade, para melhorar o acesso, né, e para a velocidade. Né? Quem diria hoje que as pizzarias podem acabar porque eu posso pedir minha pizza aqui. Tem mais balcão. E tem aí eu tenho vários entregadores. Inclusive estão surgindo agora as cozinhas compartilhadas. Quem diria hoje que é mais vantagem morar num apartamento menor do que num apartamento grande? Na nossa época, quem tinha um apartamento grande, uma salona. Isso hoje é custo. Até para limpar, para tudo. Você tem que ter algo smart, né, inteligente. Por mais recursos que você tenha, tem o custo, tempo e aborrecimento. Quem é que quer imóvel hoje com condomínio alto? Né? A gente quer imóvel menor com condomínio pequeno e compartilhar com muita gente, uma cozinha embaixo e tal. Isso é uma tendência mundial já há um tempo, que começou no Japão, Nova York, países onde o metro quadrado é mais caro. Mas isso tudo, se não tiver ligado a uma coisa chamada inteligência, smart, eu vi recentemente um lançamento smart aqui, eu acho que já tem vários, não vende porque as pessoas acordaram, essa geração que está casando aí, ela já é uma geração smart, né? Que não é a geração da mamãe, mas a mamãe já ventilou a possibilidade de pegar um Uber com 80 anos. Onde é que chegou o Uber? Onde é que chegou uma startup? Onde é que chegou as novas tecnologias? Chegou na minha mãe que tem 80 anos. Já o meu filho, ele não sabe o que é uma vida sem um Uber, sem essas entregas rápidas, enfim, ingresso digital. Ele não é da nossa época que a gente pegava fila para comprar um ingresso para ir para uma festa de papel. Hoje é tudo codezinho, né? Nessa linha, Jackson, eu montei uma startup de memórias. A gente tem, no grupo, a gente atua em cemitérios, né? E eu montei uma startup de memória onde eu puxo um Q-codezinho do túmulo. Aí é outra história que eu te conto depois, mas é uma startup que deu uma ressonância muito grande lá fora, nos Estados Unidos, porque a cultura do enterro lá é diferente daqui. A morte lá é vista de forma diferente. É celebrada. Nossa, é celebrada. Normalmente é celebrada, né? Se não foi uma morte muito trágica, mesmo assim ela é celebrada. O que falta no Ceará para criar um ecossistema favorável às startups? Falta muita coisa, viu? Falta muita coisa. Aí quando eu falo Ceará, podemos falar do Nordeste? Podemos falar do Nordeste. Mais ou menos Brasil, o que falta? No Brasil você tem o eixo Rio-São Paulo, você tem o Sul também com um avanço grande, tá? Mas aqui
eu acho que falta, que me perdoe os governos, mas falta um apoio mais próximo do governo, olha, seja municipal, seja estadual. Hoje existem casos, você falou governo, vou ao governo federal, em que hoje o governo federal ele compete diretamente com o setor privado. Isso. Onde o governo ele tem que enxugar custos, ele produz software para estar dando de graça. Isso. Onde não é a área dele, não tem suporte, não tem evolução, não tem nada. Mas só o do outro lado ouvir é de graça, tá pegando. Mas ele não sabe que aquele de graça está gerando uma cultura do consumidor. Não está saindo mais caro. Está saindo mais caro, porque ele tende a ele a... ele não está evoluindo, ele não tem estatística boa, não pode cobrar nada. Mas o governo compete com o setor privado, que isso é inadmissível. Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu acho que são vários fatores que faltam. Uns que o governo não tem culpa, né? Que mesmo que você me perguntar assim, Mac, como é que eu faço para que no Ceará as pessoas investam na Bolsa? Né? Não é nem uma época boa de falar nisso devido ao momento do mercado, mas culturalmente pouca gente investe na Bolsa aqui. Essa é uma realidade, diferente dos Estados Unidos e da Europa, onde você pega um táxi e o cara diz assim, olha, hoje eu comprei ação tal e tal e tal. À medida em que alguém investe na Bolsa, na verdade ele está fazendo o quê, Jacques? Ele está comprando um pedaço de uma empresa. Ele é sócio, se for uma SA, ele está comprando um pedacinho de uma empresa. Ele está oxigenando aquela empresa. Aquela empresa vai gerar emprego. Ele tá oxigenando o quê? O empreendedorismo. As empresas, a geração de emprego, de renda, oxigenando a localidade, tudo isso quando eu entro. Nós não temos essa cultura de investir na Bolsa, tá? Vis-a-vis, fazendo essa comparação, nós não temos a cultura do empreendedorismo no Nordeste. Muito pouco. O empreendedorismo que eu falo, digital, de startups, tá? Não temos essa cultura. Não temos ainda. Eu acho que talvez por falta dessa matéria nos currículos, talvez por melhor, nós temos um Ceará onde há muitos empresários e há muitos negócios. O Ceará, talvez no Nordeste, seja um estado, eu digo assim, tem muito judeu, né? Tem muito comerciante e tal. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de um gap, eu estou falando de startup, eu estou falando de tecnologia digital, de empresa digital. Eu acho que essa cultura não chegou aqui ainda. Eu não estou falando do comerciante tradicional, do industrial, que nós temos aqui grupos fantásticos. Eu estou falando da empresa digital. Como há essa cultura hoje lá fora, muito forte. Então isso precisa de educação, educar o povo para o empreendedorismo digital. Porque o futuro não é o presente, desculpe, não é mais o futuro, é o presente. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu acho que a gente, não sei se nesse bloco ou no bloco passado, a gente falou do João Gugel, né? Foi no passado. O João Gugel, como eu disse no bloco passado, ele inventou o carro elétrico. Cadê o governo para chegar junto? O Elon Musk montou hoje, o carro elétrico hoje é uma realidade. Por conta da Petrobras, o governo foi dizer, não, mata esse negócio. Não sei qual é. Mas o que fim do Gugel quebrou. E o cara era um visionário. Quer dizer, não houve apoio, nem da iniciativa privada. Aqui é muito difícil. O sujeito tem uma excelente ideia, ele vai no empresário, o empresário quer ficar com 60% da ideia dele. Isso lá fora é impensável. Diz, olha, eu te dou aqui uma mixaria, tanto, tu desenvolve aí teu software, registra teu código-fonte no NPI, se der certo, né? A legislação brasileira ela vem tentando modificar isso aí quando ela criou a figura do investidor anjo, né? Porque qual era o grande medo do investidor, Jackson? Se eu invisto na tua empresa, eu passo a ser um sócio da tua empresa, como era a legislação anteriormente, presta bem atenção. Hoje não, ele compra uma cota e fica ali. É como se fosse uma SA. Se ela quebrar e ela tiver questões trabalhistas, esse investidor, o dinheiro dele não se contamina. O investidor anjo, ele é um sócio da empresa, mas ele não é um gestor. Então, se você tiver uma dívida... Se ele tivesse comprado uma ação na Nasdaq. Tiver uma dívida de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões trabalhista, jamais esse investidor anjo, que é um anjo, ele será atingido. Foi preciso se criar... como outro qualquer. Foi preciso se criar uma legislação para proteger esse cara. Senão esse cara não investe. Isso é legal. Mas... isso foi antes da reforma trabalhista. Veio a reforma trabalhista também para diminuir essas questões. Mas o investidor anjo é uma forma do sujeito investir numa empresa. Muitos investem em 10 e dizem assim, é igual jogador de futebol começando. Eu vou investir em 10, um deles vai ser craque. Uma dessas empresas
digamos assim, vai estourar e vai valer muito dinheiro. E aí eu vou recuperar o dinheiro das outras novas. Isso é uma forma de se estimular. Mas isso pelo menos aqui no Ceará, é muito carente. Eu não vejo isso, eu não vejo nem o mercado de ações aqui de uma forma oxigenada. Imagine o investidor anjo aqui. Então, isso é um ponto negativo. Eu vejo os governos, aqui e acolá, lançam um programa, capa de jornal, olha, o governo do Estado montou um ecossistema de startup, vai ver um ecossistema de startup. Para quê? Não é só montar um ecossistema e soltar os meninos lá. Precisa de mais apoio, precisa de mais coisa, precisa de educação, precisa pagar passagem para esses caras, conhecer empresas. Esses caras precisam entender o mercado, eles precisam saber qual a necessidade do cliente, qual a dor do cliente, o que é que eles vão modificar. E esses caras também precisam ter interesse de estudar. Tem que ter o espírito empreendedor. Né? E esse espírito empreendedor, às vezes, ele é germinado, né? As pessoas germinam esse espírito. Bom, estamos chegando ao final do nosso segundo capítulo da nossa entrevista com o professor McDowell Trigueiro, que nos deu uma grande honra na sua... Eu que agradeço, Jackson. Passagem pelo Brasil, em Fortaleza, né, que hoje passa uma temporada lecionando nos Estados Unidos sobre direito na área da tecnologia, estudando lá esse avanço do direito que acho que vai ser a pauta do momento, né, da sua participação no nosso programa. E dizer, confira no portal Economic News Brasil a nossa nova página de cotações, onde lá você poderá, que é hoje muito em voga, né, esses últimos dias, ações das empresas, bolsas. Então, lá no portal Economic News, no menu cotações, você poderá conferir a cotação em tempo real das principais moedas mundiais e Nasdaq e Bovespa e outras bolsas com as suas principais ações. Tem uma curiosidade, entre lá diariamente e acompanhe o mercado, que é bastante interessante. Não posso dizer que é uma roleta russa, mas são apostas, né? Os movimentos são bem interessantes. São apostas bem interessantes. Agora mesmo, no intervalo, nós estávamos comentando em que nesse momento do coronavírus, onde se existe poucas viagens, né, muitas companhias aéreas estão diminuindo o movimento, hoje se observou ações das companhias aéreas subindo. Eu não entendi, mas deve ter alguma razão no mercado. Né? Deve ter alguma razão no mercado. E queria mandar um abraço para os amigos de Mossoró. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras através da nossa TV, através da TCM, TV a cabo de Mossoró, através da BrisaNet, canal 176. Né? Queria mandar um abraço aí para a presidente da Câmara Municipal de Mossoró e dar um lembrete para o senhor Luiz Anselmo. Vamos regularizar essa ouvidoria. Estava olhando esses dias no site, a sua ouvidoria precisa regularizar. Um abraço e até o nosso próximo programa.